Saúdo os irmãos com a graça e paz em nome de Jesus. Desejo que o Espírito Santo de Deus, pelo seu poder, fale ao seu coração de uma maneira muito clara nessa noite. Estamos estudando a série Água e o tema da mensagem de hoje é refrigério. Mas antes de ler o texto que tem sido de base para o estudo que temos feito nos últimos meses aqui na igreja, eu quero começar a mensagem desta noite com esta imagem que vai ser projetada. A imagem dessa criança. Imagino que muitos aqui observou na semana passada a imagem dessa criança. Essa criança, essa foto, ela foi tirada semana passada pelo fotógrafo Mohamed Rislan, de um menino sírio de 5 anos de idade, retirado de escombros após um bombardeio ali na Síria. Essa foto foi objeto de matéria de primeira capa de vários jornais, de vários veículos de comunicação do mundo. Essa foto, ela retrata muito bem pessoas que precisam de refrigério. Pessoas como essa. Quando eu olhei para essa foto, eu fiquei imaginando o que eu teria dito para essa criança, Onhan, é o nome dele. O que eu teria dito para essa criança, se eu tivesse a oportunidade de estar ali, como o fotógrafo Rislan estava tirando essa foto? O que eu teria dito para ela? Talvez eu teria dito algo: fique calmo, tudo vai ficar bem. Os pais morreram, tudo foi por água abaixo, mas eu diria: fique calmo. Talvez eu poderia dizer: não tenha medo. Ou ainda, poxa, você é sortudo, como você teve sorte de ser encontrado. Meus irmãos, a verdade é que depois de olhar para essa foto, por longos tempos, preparando a mensagem, estudando, eu cheguei à seguinte conclusão: eu não saberia o que dizer para essa criança. O fato é que provavelmente eu abraçaria e iria chorar, como Rislan fez. Ele coloca que ele tirou essa foto e chorou muito, porque essa foto é o retrato de alguém sem refúgio, alguém que não tem os braços dos pais, alguém que não sabe o que é o refrigério e que clama por um refrigério. Mas essa foto, ela revela algo além. Ela revela uma realidade que muitas vezes é acobertada ou ofuscada de nós por conta dos nossos caprichos, das nossas dores, dos nossos temores. Essa foto revela que existem várias pessoas no mundo que não sabem o que é o refrigério. Pessoas que sofrem. Pessoas que estão agora como Onhan, que inclusive seu irmão não resistiu aos bombardeios e faleceu. Estão chorando, estão sofrendo. Essas pessoas estão espalhadas ao redor do mundo, vivendo dias difíceis, clamando dia e noite por um refrigério. Essas pessoas clamam por um refrigério, mas quem se importam com o clamor dessas pessoas? Quem se importa com uma criança como Onhan?
Quem se importa com essas pessoas que sofrem? Fechamos os nossos olhos e ignoramos. Essas pessoas aflitas, muitas vezes elas sofrem em silêncio. Sofrem no silêncio de uma sociedade egoísta, de uma sociedade que não está nem um pouco interessada por elas. Essas pessoas são marginalizadas, essas pessoas são ignoradas pelos gananciosos. O seu grito de socorro é ofuscado pelo nosso grito de consumismo. O grito de desespero de pessoas como essa, que pedem: alguém me ajude, eu preciso de um refrigério, é ofuscada pelos nossos caprichos muitas vezes. Pessoas ao nosso redor estão precisando de refrigério. E assim como Orhan, essa criança síria de 5 anos, que estava num estado de choque. E aí uma pessoa me perguntou: isso é um boneco? Não, é um ser humano. E parece um boneco. Essa criança, em estado de choque, sem entender o que estava acontecendo ao seu redor, retrata muito bem pessoas que estão pedindo ajuda para vencer os seus fracassos, suas dores e vencer os seus medos. Mas nessa noite eu quero falar justamente desse refrigério para você, para mim, para pessoas como Orhan e tantas outras pessoas. O verdadeiro refrigério que se chama Jesus. Jesus tem poder para mudar a história e trazer paz ao coração de pessoas traumatizadas como essa criança, que tem no coração, no corpo, marcas causadas pela cegueira do pecado humano. O texto que eu quero ler com você agora é o texto que nós temos lido todos os domingos aqui nesses últimos 2 meses, que tem nos ajudado a entender mais sobre Jesus, a fonte de água viva. Enquanto os homens tentam destruir, Jesus ele traz esperança e vida. E eu quero que você acompanhe a leitura da palavra de Deus, que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 13 a 14. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Esse texto faz parte de um diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E nós iremos estudar esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, vendo como Jesus ofereceu o verdadeiro refrigério a uma pessoa marcada pela dor e pelo trauma da vida. Mas antes de observar esse texto, é bacana nós também termos uma visão sobre o que significa a palavra refrigério. Segundo o dicionário da língua portuguesa, a palavra refrigério, ela tem alguns significados. Alguns deles como alívio, consolação, prazer que conforta, alívio para as almas do purgatório. Essa é a ideia básica quando nós pensamos em refrigério. Alívio. Alguém que recebe alívio para suas inquietações. Alguém que recebe uma palavra de cura, alguém que recebe uma ajuda, alguém que consegue se libertar da escravidão e consegue viver uma nova realidade. Mas quando também pensamos em refrigério, nós temos algumas ideias erradas do que é refrigério, ou melhor, nós temos algumas ideias de buscar o refrigério naquilo que de fato não nos dará o verdadeiro refrigério.
Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero olhar com você aonde não está o verdadeiro refrigério. E talvez você possa estar buscando o refrigério em algum desses itens. E na verdade você não irá encontrá-lo, porque o refrigério, ele transpassa essa ideia de cada um desses pontos. O refrigério, inicialmente, ele não está na religião. Talvez você queira um refrigério para a sua alma, para as suas dores, e você vá à religião buscar um refrigério para a sua alma. No capítulo 4 do Evangelho de João, nessa narrativa do diálogo com a mulher samaritana, no versículo 12, a mulher fala para Jesus: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Aquela mulher samaritana estava justamente invocando a questão da religião. Olha, temos uma religião, nós temos uma herança religiosa, e esse poço, ele faz parte dessa herança religiosa, e essa herança religiosa nos dá refrigério. Vir aqui constantemente a esse poço, pegar o nosso balde diariamente, lançar o balde para pegar água, e todos os dias estarmos aqui sendo saciados. Embora a religião ela possa produzir essa sensação de bem-estar, e também seja um terreno fértil para aqueles que querem o refrigério, a religião em si ela não é poderosa para fazer com que o homem encontre o verdadeiro refrigério para a sua alma. Alguém pode se tornar um grande devoto, e por um determinado tempo ele cumprir todos os ritos daquela religião, seja ela cristã, evangélica, seja ela espírita, seja ela islâmica, seja ela budista, seja ela qual for. Uma pessoa religiosa, ele vai encontrar justamente na religião, ou vai buscar através da religião, algum tipo de amuleto para trazer paz às suas inquietações. Mas todas as vezes, ele vai ter que ir àquele poço da religiosidade para satisfazer as inquietações da sua alma. A religião, ela pode até por um certo tempo gerar essa sensação de refrigério, mas com o passar do tempo ela se tornará insuficiente, e ela vai exigir do penitente que ele busque sempre novas formas culticas para obter uma leve sensação de refrigério. Não basta mais ir à igreja, você tem que ir para a montanha. Não basta mais orar, você tem que colocar agora um copo com água para acompanhar a oração. Não basta mais orar, colocar um copo com água para acompanhar a oração. Agora você também tem que participar de uma corrente de libertação. Sempre algo mais, e algo mais. E vai chegando um momento que essa pessoa não consegue suportar. E ela vai literalmente observar que aquela religião não satisfez, não trouxe alívio para o seu coração. É por isso que nós encontramos hoje pessoas migrando de uma religião para outra, de uma igreja para outra, porque eu não vou encontrar na religião o refrigério para a minha alma, para as minhas dores, para as minhas inquietações. Aquela mulher samaritana tinha em sua religião uma forma de refrigério, mas com o passar do tempo, a religião da mulher samaritana tornou-se apenas, sabe o quê? Um esconderijo para suas feridas não tratadas. A religião esconde feridas não tratadas. Você se torna um devoto, mas você não trata a sua alma, o seu coração. O refrigério também não está nos relacionamentos. O versículo 16 e 18, podemos ver essa verdade. Ele lhe disse, Jesus, falando para a mulher: vá, chame o seu marido e volte. E ela respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5,
e o homem com quem agora vive não é seu marido. Aquela mulher, ela procurou nos relacionamentos um refrigério para os seus fracassos. E é comum as pessoas buscarem nos relacionamentos uma forma de refrigério para o vazio da sua vida. Você vai projetar num relacionamento com uma pessoa um refrigério para a tua alma. Uma mãe que tem um casamento, uma mulher que tem um casamento ruim, corre o risco de projetar no filho ou nos filhos o ideal de um relacionamento. Assim como um pai ou um marido pode também ter um relacionamento ruim com o seu cônjuge, com a sua esposa, e projetar sobre os filhos um relacionamento vazio. E aquele tipo de relacionamento conjugal está forjado e formado nos filhos, e não na união do casal. É comum também encontrar pessoas vazias que querem encontrar uma afirmação, uma aceitação, na busca desenfreada por novos relacionamentos. Aquela mulher samaritana estava no 6º relacionamento. Saiu de um, outro, e não encontrou nos relacionamentos refrigério para a sua alma. Tanto é que Jesus a confrontou justamente sobre isso. Mulher, esses relacionamentos que você teve, e o atual que você tem, ele não é teu marido. Mas quantas vezes nós projetamos em pessoas vazias, e desejamos de pessoas vazias, que elas nos encham, quando também somos vazios, e queremos refrigério. Há muitas vezes também, quando saímos de um relacionamento, ou melhor, quando algumas pessoas saem de um relacionamento, feridas, elas vão para um outro relacionamento, para se ferir novamente. Assim era o ciclo daquela mulher. O refrigério não está nos relacionamentos. A mulher samaritana é um exemplo claro disso. No 6º relacionamento, e nenhum deles deu refrigério para aquela mulher. Uma outra forma, ou melhor, o refrigério também não está no isolamento. O verso 7 diz que nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Aquela mulher estava sozinha. Aquela mulher se isolou. Aquela mulher vivia sozinha, provavelmente por conta da sua vida, dos seus relacionamentos fracassados. Aquela mulher optou um refrigério através do isolamento. Eu vou me isolar. Eu não quero ficar com outras pessoas. Não quero contato com ninguém, eu quero ficar sozinho. E isso era uma forma daquela mulher também poder encontrar um refrigério para a sua vida. Mas o isolamento, embora muitas vezes seja necessário para a nossa vida, para tratarmos de algumas questões, nos fortalecermos em Cristo, para voltar a enfrentar as dificuldades, o contrário de se isolar para não enfrentar os problemas, para não enfrentar os dilemas da vida, nos leva também a nos afastar do ideal de Deus. Aquela mulher samaritana se afastou. O comum era as mulheres irem em companhia de outras mulheres buscar água, por razões até mesmo de segurança. Mas ela vai ao meio-dia, sozinha, correndo riscos, perigos, buscar água. Eu vou me isolar. Eu quero um refrigério. Não quero que ninguém fale comigo. Aí fica dentro de um universo paralelo. Alguém vai perguntar: como é que você está? Estou bem. Se tranca. Fica fechada. E quando alguém confronta: ninguém tem que saber da minha vida. Não é bem assim que as pessoas respondem? Não quero saber, já sofri demais. Eu vou me isolar do mundo, ninguém precisa saber da minha história, eu não quero saber de nada. Obviamente, nós temos que abrir o coração para quem tem coração de Jesus, não para qualquer pessoa. Mas o isolamento
ele não leva a cura e não traz o verdadeiro refrigério. Tanto é que aquela mulher buscou água em um horário impróprio. Ela preferiu isolar-se das pessoas para encontrar refrigério. E sabe de uma coisa? A solidão e o sentimento de culpa são companhias terríveis, terríveis, quando nós estamos procurando um refrigério. Quando queremos um refrigério para a nossa alma, para a nossa vida, a solidão e os sentimentos de culpa são péssimas companhias, porque eles sempre vão fazer com que nós nos sintamos piores pecadores do mundo. O refrigério, ele não está num lugar. Aquela mulher disse para Jesus, no verso 20, nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Quantos não querem encontrar um lugar de paz? Depois de um dia difícil, você imagina muitas vezes aquela praia bonita, aquela montanha, aquele lugar gostoso para você espairecer um pouco. Queremos um lugar agradável, queremos um lugar tranquilo, e nós geralmente projetamos nas nossas férias um lugar zen, de preferência, para ficarmos ali, para recarregar as nossas energias, aliviar a tensão e voltar para enfrentar um período tenso aí de atividades. Mas o refrigério não está no lugar. E Jesus faz questão de deixar isso claro para aquela mulher samaritana, que o refrigério não estava em nenhum lugar. E às vezes nós temos essa concepção de associar o refrigério a um lugar específico. Nós chamamos, por exemplo, a nossa casa de um lugar como Porto Seguro. A igreja é um lugar sagrado. E aí muitas vezes nós corremos para cá, para esse prédio, em busca de um lugar santo que vai trazer refrigério para o nosso coração. Esse prédio, essas paredes, as paredes da tua casa, do teu apartamento, não são poderosos para poder trazer refrigério ao teu coração. Assim como um monte lá no Tibete não é poderoso para trazer refrigério ao seu coração. Assim como qualquer lugar nesse mundo não é um local que vai trazer refrigério para a tua alma. Mas muitas vezes nós achamos que um determinado lugar, um determinado espaço vai trazer. Aquela mulher samaritana falando, olha, é nesse monte que vocês falam, nós aquele outro monte, aquele lugar, não é. Jesus deixou claro isso. Deixou claro que não é um lugar que vai trazer refrigério para uma vida cansada, fustigada pela dor, humilhada, que sofre. Também, o refrigério não está nos bens materiais. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água. E como o Senhor pode me oferecer essa água viva? O bem material para aquela mulher era a água. A água era um bem precioso para ela. Ela queria a água. Ela queria resolver o problema da vida dela. Ela não queria mais voltar no poço. Ela pensou que Jesus já ia fazer um encanamento ali, já ia colocar torneira na casa dela, lavadora, máquina de lavar. Não, Jesus não ia fazer nada disso. Às vezes nós achamos que os bens materiais irão produzir um refrigério para a nossa vida. Ah, se eu quitar as minhas dívidas, aí sim eu vou ter paz, tranquilidade, vou dormir, vou acordar, vou sorrir, vou até tomar banho, vou viver. Mas os bens materiais não trazem refrigério. Quantos milionários ou bilionários não têm um refrigério? Porque o refrigério não está nos bens materiais. Mas nós gostamos de pensar que quando temos dinheiro, os nossos negócios estão indo bem, tudo isso vai nos trazer paz e refrigério. É um grande engano isso. Nada disso traz refrigério para ninguém. Tanto é que Jó falou, saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei.
partirei dessa terra. Se o refrigério não está na religião, nos relacionamentos, no isolamento, em lugares ou nos bens materiais, aonde está o refrigério? O refrigério, sabe onde ele está? Está em Jesus. O verdadeiro refrigério está em Jesus. Jesus, ele não veio oferecer um refrigério. Sabe por quê? Porque Jesus é o próprio refrigério. É algo totalmente diferente. Ele não veio oferecer para você um refrigério do tipo bem material. Ele não veio oferecer para você uma religião, ele não veio oferecer um lugar. Ele é o próprio refrigério. Foi isso que ele falou para aquela mulher. Mulher, eu sou o Messias, o que fala contigo. Eu sou aquele que pode te dar água viva a jorrar para a eternidade. Eu sou aquele que vai satisfazer os seus desejos mais profundos, que vai curar suas feridas. Não é nada disso. Mas quantos de nós não procuram em coisas, ou um daqueles itens, ou em pessoas, o refrigério para a nossa vida e não em Jesus? O refrigério é encontrado em Jesus. Jesus, ele não é uma fórmula que, uma vez manipulada e aplicada corretamente por alguém, produz refrigério. Ele é o próprio refrigério. Ele é a fonte de água viva que jorra para a eternidade. E quem dele beber não terá sede outra vez e não vai precisar de amuletos para se refrigerar. Com Jesus você não precisa de amuletos, porque Jesus preenche o vazio do seu coração. E aí você pode dizer com toda a convicção: os homens podem me tirar tudo, mas não podem tirar minha alegria, minha paz. Porque a minha paz não procede do estar ou ter, a minha paz procede de Deus que habita em mim, eu pertenço a Ele. É esse refrigério que Cristo veio oferecer a nós. É esse refrigério que Cristo quer que eu e você creiamos. Por outro lado, existem pessoas que sofrem, pessoas que buscam refrigério. E da mesma maneira que aquela criança síria, retirada dos escombros, necessita de refrigério para as suas dores, assim é com relação a muitos de nós aqui. Quantos aqui, embora crentes em Jesus, não estão carecendo urgentemente de algum refrigério para as suas dores? Pessoas que estão sofrendo com filhos rebeldes, pessoas que estão sofrendo com crise financeira, pessoas que estão sofrendo com enfermidades, pessoas que estão sofrendo com relacionamentos. Quem não precisa aqui, sendo crente em Jesus, também de um refrigério para as suas dores? Quantos jovens também não estão procurando um refrigério? Jovens que estão sendo tentados a viver uma vida totalmente na promiscuidade. Quantos jovens não precisam de um refrigério em Jesus para vencer as lutas, as pressões da vida? De maneira, meus irmãos, que perguntar se alguém aqui precisa de refrigério seria o mesmo que perguntar num ambiente com pessoas famintas: alguém aqui está com fome? Imagino que todos diriam: é óbvio que nós estamos com fome, é óbvio que todo mundo aqui precisa de algum refrigério. No Salmo 23, verso 3, Davi diz, ou melhor, pede para que Deus refrigere a sua alma. Segundo alguns comentaristas bíblicos do Antigo Testamento, como Derek Kidner, ele vê justamente nesse pedido de Davi, do Salmo 23, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e ele pede para refrigerar a alma. Ele faz justamente, o Davi, uma analogia entre a ovelha desgarrada, aquela ovelha que se perdeu, para ser reconduzida. O refrigerar aqui tem a ideia de uma recondução e uma revivificação daquela ovelha que estava perdida. Em outras palavras, esse pedido do Davi para que o Senhor, que é o pastor, refrigere a sua alma, está muito ligado à ideia de trazer à vida uma renovação profunda da esperança de alguém que estava sofrendo, de alguém que estava passando por uma situação muito difícil na vida.
Quando nós pedimos, Deus, refrigera a minha alma, muitas vezes é um grito de socorro. Deus, me ajude. Me ajude porque eu não sei mais o que fazer. E eu imagino que esse possa ser o discurso, o clamor de muitas pessoas aqui. Pai, eu não sei mais o que fazer. Entreguei currículo para tudo que posso imaginar. Nada. Tenho orado, tenho jejuado, tenho feito economia, tenho buscado em tudo, nada. E é literalmente esse refrigério que o salmista aponta de uma revivificação. Pai, me traga ânimo, me traga vida, refrigera-me, me dê o ânimo que eu perdi, me dê a esperança que foi roubada de mim pelas inquietudes da minha alma, traga para mim o renovo. Querer que Deus refrigere a nossa alma não é errado, meus irmãos. Às vezes temos a ideia de que crente não passa por problemas, passamos por problemas. Passamos por lutas, somos alvos de ataques, perdemos, sofremos, ficamos enfermos. Mas nós temos a esperança de que Deus, Ele é o nosso refúgio. Como diz no Salmo 34, verso 8, bem-aventurado o homem que se refugia no Senhor. Nós temos uma esperança que transpassa essa compreensão. Mas a nossa dificuldade é que muitas vezes nós queremos que Deus refrigere a nossa alma, mas não queremos passar tempo suficiente com Jesus para que Ele esfrie o calor das nossas inquietações. Queremos que Deus refrigere a nossa alma, mas nós não queremos passar tempo suficiente com Jesus para que Ele esfrie o calor das nossas inquietações. Você já teve um carro e ele já ferveu? Eu já. Mangueira ali, furou do radiador, começou a vazar água. E o ponteiro da temperatura, pum, lá em cima. O que aconteceu? Tive que parar o carro e sentar, esperar, cruzar os braços. E depois de alguns minutos, completar a água. E nada melhor do que uma fita isolante dentro do carro, né? E quando tem fita isolante a gente vai improvisando, né? Enrola ali, tentou, tampou, deu para chegar até o destino. Tive que aprender a esperar. Queria ficar ali parado? Não. Pessoal buzinando, me cumprimentando, a minha família, né? Não queria que ninguém cumprimentasse a minha família ali. Mas eu tive que ficar ali, esperando esfriar, refrigerando. O pastor Rainy Cordeiro, ele diz que passar um tempo sozinho e sem pressa com Deus e sua palavra, libera uma fonte de refrigério no íntimo do nosso ser. Quando você passa um tempo com Deus, não daquele tipo, Deus, é o seguinte, para o Senhor hoje eu tenho só, não tem mais, acabou o tempo do Senhor. Como é que você vai se refrigerar? Como é que Deus vai trabalhar no teu coração ao ponto de você falar, estou em paz para tomar uma decisão? Precisamos aprender a passar tempo com Deus, precisamos deixar Deus trabalhar. Há uma inquietação, mas nós precisamos entender que há um tempo para Deus acalmar aquela situação que tanto incomoda o nosso coração. Richard Foster, escrevendo um livro sobre oração, em um dos capítulos ele fala a oração de descanso. E nesse capítulo dedicado à oração de descanso, ele diz que Deus, por meio da oração de descanso, põe seus filhos no olho do furacão. É um contrassenso. Porque a ideia é que quando nós oramos, Deus nos tira do olho do furacão. Não, Deus nos coloca ali no meio. Mas sabe qual é o diferencial que o Foster continua dizendo? Quando à nossa volta só existe o caos, dentro de nós existe estabilidade e serenidade. Enquanto tudo está desmoronando,
porque Deus está ao nosso lado, cuidando de nós, temos paz, temos equilíbrio. Queremos que Deus refrigere a nossa alma, mas não queremos passar tempo suficiente com Jesus para Ele esfriar o calor das nossas inquietações. Quero concluir convidando você a refletir sobre as suas inquietações. Que tipo de refrigério você está precisando? Iniciei com a imagem daquela criança Honran. Uma criança que acordou e viveu um dia terrível. Olhamos para a vida daquela mulher samaritana, cheia de inquietações. E agora, no ano de 2016, eu e você estamos aqui, inquietos, preocupados, cheios de dúvidas a respeito do que fazer. E o nosso Deus simplesmente diz para nós: sossegai, sossegai. Encerro com a frase de uma canção, de um hino, que diz que: mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor. E aí o estribilho diz: sossegai, sossegai, sossegai. Jesus, Ele é o refrigério. Creia nisso. Vamos orar? Pai, eu peço em nome de Jesus o refrigério para a alma de cada um aqui nessa noite, a começar por mim. Te peço que o Senhor nos ajude a entender o Teu querer sobre nós e que venhamos a confiar que o Senhor trabalha para o bem daqueles que o amam, ó Deus. Se alguém aqui está precisando do refrigério que vem de Jesus, que nessa noite ele possa ou ela possa se render a Ti totalmente, confiando que o Senhor é poderoso para dar muito mais do que um alívio, mas sim o verdadeiro refrigério. Em nome de Jesus. Amém.